Hoje daremos sequência à nossa exposição na carta de João, primeira carta de João. Iniciaremos o capítulo de número 2. Portanto, abra a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo de número 2. A partir do verso 1. Quanto às crianças que receberam as anotações da mensagem, eu gostaria que você preste bem atenção às crianças. Aqui nesse espaço que está meu desenho sobre a mensagem, você fizesse um desenho de uma Bíblia, e você e sua família em cima da Bíblia. Só que a Bíblia vai ter que ser grandona, né, para caber toda a sua família. Então eu gostaria que você fizesse cada um que pertence à sua família, seu pai, sua mamãe, talvez seus tios, e uma Bíblia bem grande. Só que eu quero uma Bíblia bem bonita, uma Bíblia bem colorida, tá bom? Depois eu quero ver como ficou esse desenho. E nós vamos à leitura do texto, meus irmãos. Acompanhe a leitura da palavra de Deus com fé na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, da revelação do Senhor para nossas vidas. Nós queremos ser alimentados espiritualmente nesta manhã. Espiritualmente por meio da tua palavra, por meio da tua revelação, por meio da tua voz ecoando em nossos corações. Mas isso só será possível se seu Espírito iluminar o nosso entendimento. Por isso rogamos, Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento e nos dê a capacidade espiritual de compreender verdades eternas e importantes para o nosso dia a dia. Rogamos isso no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a vida cristã ela é marcada por uma luta constante contra o pecado. Todo aquele que é cristão certamente enfrenta batalhas diárias contra o próprio pecado. Isso é uma luta que já é antiga. Já desde os primeiros crentes, eles já têm esse conflito da sua natureza pecaminosa militando contra o Espírito, e o Espírito militando contra a sua natureza pecaminosa. E isso vai perdurar até o dia que nós formos glorificados. Nós vamos continuar pecando, isso é uma má notícia, mas nós sempre teremos o auxílio do nosso Senhor. Essa é uma promessa, e nós recebemos do Senhor. O pecado na vida do cristão, ele é sempre um acidente. É fato de que todo cristão, ele peca. Mas o pecado, na vida do crente, do cristão, é um acidente. E não algo premeditado. Nem algo que ele faz costumar-se. Não é algo que ele planeja pecar deliberadamente. Ele peca por acidente. E logo ele se volta ao seu Senhor pedindo o perdão. Se arrependendo dos seus pecados, abandonando os seus pecados. Mas o tema da minha mensagem é pequei. E agora? O que nós fazemos quando nós pecamos? Qual é a nossa resposta diante de quando nós caímos? Aqui, João, ele está escrevendo para as igrejas na Ásia, provavelmente, e ele está explicando o que devemos fazer. Na última exposição, pela manhã, nós já vimos que há uma forma de nós respondermos ao nosso pecado, que é confessar o nosso pecado diante do Senhor. Mas aqui, João, ele vai continuar, ele vai trazer novas informações. E essa lição, ela é extremamente importante, já que é algo presente em nosso dia a dia. Nós pecamos e devemos saber como responder
a partir da orientação bíblica ao pecado que nós cometemos. Portanto, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Verso 1, João escreve assim: meus filhinhos. João, ele tem uma fala muito doce, como um pastor amoroso. Ele chama aqueles que pertencem a essas igrejas, a quem ele envia a carta, de meus filhinhos. Ele os consideravam como filhos espirituais dele. Não porque ele tinha poder de gerá-los, mas por conta da vida dele, eles cresceram. É como se ele fosse um pai, ensinando seus filhos no caminho que se deve andar. Por isso os chama assim, meus filhinhos. Mas ele complementa: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, é interessante que João está trazendo uma outra informação. Ele está escrevendo esta carta para que os crentes, que são seus filhinhos, aqueles a quem ele ama, não pecassem. E a Bíblia toda ela é escrita com esse propósito, para que nós não pecamos. Ela fala sobre santidade, a santidade de Deus. Ela aponta, e nós cantamos santo, santo, santo. Nós declaramos que Deus é santo. Santo significa totalmente distinto das criaturas, extremamente elevado em seu padrão ético e moral, extremamente sublime. Ele é santo. E a Bíblia fala muito sobre a santidade de Deus. E isso já nos dá algumas indicações que devemos ser como o nosso Senhor, devemos ser santos, como o nosso Pai é santo. A Bíblia também fala de castigos, aqueles que não são obedientes à palavra do Senhor. Recebem punições, disciplinas, certamente são disciplinados aqui e no porvir. Aqueles que não são crentes em Cristo Jesus, certamente no porvir serão punidos, serão castigados. A Bíblia fala sobre juízo. E a Bíblia toda é permeada sobre o termo, o assunto, o tema juízo. Quando o Senhor ele derrama o seu juízo, a sua punição justa sobre aqueles que se demonstrarem rebeldes à sua orientação bíblica. A Bíblia também fala sobre o amor de Deus. E por isso nos ensina como não pecar. Nós aprendemos mais sobre o amor de Deus, sobre a santidade de Deus, quando nós entendemos que Cristo se entregou por nós na cruz. E assim nós olhamos para aquela cruz e falamos para nós: eu não posso negar o meu Salvador por meio das minhas obras. Eu quero fazer isso por amor. E assim se torna muito mais fácil sermos santos. Mas João ele complementa assim. Ele diz: mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele está falando: eu estou escrevendo essas coisas para vocês não pecarem, mas eu sei a fragilidade humana, eu sei o poder sedutor do pecado, eu sei que provavelmente vocês vão pecar, mas se vocês pecarem, ele traz uma condicional: temos advogado junto ao Pai. E o termo advogado aqui é maravilhoso, é extremamente belo. A palavra advogado é uma das traduções que temos, mas talvez na sua Bíblia esteja o consolador, o auxiliador, esteja o encorajador, o auxiliador, aquele que anima, aquele que fortalece, porque o termo é formado de duas palavras gregas. É um substantivo que você talvez já tenha ouvido, é parakletos. Parakletos vem de duas palavrinhas gregas. Para, que significa ao lado, é um movimento de estar ao lado. Para. E kletos, o substantivo vem de um verbo kalel, que significa chamar. Logo, quando atribuído ao substantivo, tem a ideia de chamado. Ou seja, o advogado é o chamado para estar ao lado. Que significado maravilhoso. Chamado para estar ao lado. Só que aí, os tradutores, eles divergem como traduzir da melhor maneira. Então, muitos têm preferido por esse termo, advogado. Pois esse texto, esses poucos versos, estão demonstrando para nós um grande tribunal de Deus. Porque daqui a pouco ele vai falar sobre propiciação, ele vai falar que nós estamos diante de Deus e precisamos prestar contas. Então, o termo advogado cabe muito bem. O que um advogado faz? Um advogado, ele tem a função de mediar duas partes e reconciliá-las. Mas ele se alia a uma das partes. É isso que um advogado faz. E esse termo cabe muito bem nessa tradução. Nós somos informados que temos advogado junto ao Pai. Nós temos alguém que fica ao nosso lado, diante do tribunal de Deus. Jesus Cristo.
E como sabemos que esse advogado, ele tem como nos defender diante do tribunal? Porque João vai complementar aqui, ele é o justo, ele é capaz de nos ajudar porque ele é justo. Nós não, nós somos injustos, mas ele é totalmente justo, ele é perfeitamente justo. Mas, queridos irmãos, ir até o tribunal do Pai sem ter esse advogado é desesperador, pois nós não temos como nos defender diante da santidade de Deus, apresentando as nossas obras. Nós precisamos do advogado, Jesus Cristo, o justo, aquele que se apresenta ao nosso lado. Só que o João, ele não está escrevendo somente que Jesus é o nosso advogado, ele tem o poder de nos defender, mas ele tem uma outra qualidade que é adicionada. Veja o verso de número 2, ele é o nosso advogado, justo, mas ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui João está atribuindo várias linguagens, vários termos jurídicos. Propiciação no Antigo Testamento, como eu iniciei o culto falando, tem a ideia de cobrir. Quando os crentes no Antigo Testamento, eles pecavam, eles tinham que ir até o sacerdote, e o sacerdote imolava um animal e aspergia o sangue do animal sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada de propiciatório. E ao lançar o sangue sobre aquela tampa, os seus pecados estavam expiados, o Senhor perdoava. A ideia era de que aquilo ali representava o pecado deles, e o Senhor aceitava que aquele pecado estivesse sido coberto por sangue de animais. Quando Cristo Jesus vem e ele sinaliza, tudo isso aqui estava apontando para a vinda dele. Tudo isso aqui era sombra, tudo isso aqui ainda não apontava claramente sobre quem era. Mas quando ele vem e lança a luz sobre todos esses acontecimentos do Antigo Testamento, tudo fica mais claro para nós. Jesus Cristo, ele é aquele que nos cobre com o seu sangue diante do tribunal de Deus. Por meio do seu sacrifício na cruz, nós somos aceitos por Deus Pai. A ira que era para nós recebermos, o sangue que era para ser derramado, que seria o nosso, Cristo derramou em nosso lugar. Mas o nosso sangue não teria capacidade de expiar os nossos pecados. Era necessário que fosse um cordeiro perfeito, um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E ele, portanto, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que aplaca, aquele que desvia a ira de Deus Pai, recebendo em si mesmo por conta dos nossos pecados. Portanto, ele cobre os nossos pecados e remove a nossa culpa diante do tribunal de Deus. Perceba, ele está falando que nós temos um advogado, e esse advogado está falando assim: Pai, foi por ele que eu morri. Jesus, ele aponta para os seus méritos, para o seu sofrimento, para a sua morte diante do tribunal de Deus. É assim que funciona essa ilustração, na verdade, uma ilustração que acontece de fato nos céus, mas João está trazendo de forma tão clara para nossas mentes finitas entender. Só que o texto ele não conclui aí, ele diz assim: e não somente pelos nossos próprios pecados, não somente para nós crentes da Ásia Menor, mas para todos os crentes de todo o mundo. É isso que está escrito, olha só, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Aí você fala: puxa, então Deus enviou Jesus Cristo para morrer por todas as pessoas do mundo inteiro? Não, por todos os eleitos, todos os crentes espalhados por todo o mundo, porque caso contrário não faria sentido. Imagine só, você sabe que o Senhor, ele escolheu alguns e deixou a outros, aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Você sabe que pessoas rejeitam o Evangelho de Cristo Jesus. Logo, não tem como conciliar. Obviamente, João está falando aqui que Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos pecados daqueles que creem nele. Sejam aqui na Ásia Menor, sejam espalhados pela Europa, pela Oceania, na África, América, independente da região, pelo mundo inteiro. É isso que o texto nos deixa claramente. Como o Apocalipse diz: todas as nações, tribos, povos e línguas, uma grande multidão que não poderia contar, que estará diante do trono do Cordeiro, entoando louvores a ele. Aqui nós podemos extrair uma aplicação. Pequei, e agora o que eu faço? É o tema da mensagem. A primeira lição que nós aprendemos é: lembre-se que Cristo é o nosso advogado
e propiciação. Há algumas lições para nós aqui. Nós temos um advogado, João está falando. E tem uma implicação: não seja você o seu advogado. Muitas vezes nós fazemos isso. Queremos ser o nosso próprio advogado. De que forma? Dando desculpas. Muitas vezes nós minimizamos o nosso pecado. Estamos claramente errados. Somos exortados, mas nós tentamos encobrir o nosso pecado, nos defender, nos justificar. Queremos advogar em causa própria. Nós temos um advogado que faça isso, pelo meio dos seus próprios méritos. Não é para a gente ficar se defendendo. Mas pessoas que dão desculpas por ele, que se defendem com base nos seus méritos, que colocam a culpa nos outros, isso somos especialistas em fazer. Nunca somos nós, sempre os coitadinhos, né? Sempre as vítimas das situações. Perceba que todas as vezes que nós colocamos em uma situação onde há atrito contra a pessoa, nós sempre nos colocamos como o papel do mocinho e a outra pessoa do vilão. A não ser que o Senhor nos mostre que nós fomos vilões também na situação. Mas geralmente nós tomamos essa postura de juízes maus, defendendo a nossa causa. Não, nós não devemos ser assim. Devemos nos lembrar que Jesus Cristo é o nosso advogado e propiciação. Se você pecar, no ato do seu pecado, você tem que fazer algumas coisas. João já disse que nós temos que confessar os nossos pecados. Nós vimos isso na última exposição, 1 de João, capítulo 1, verso de número 9. Mas nós devemos ir até o nosso advogado. Nós devemos nos lembrar que Ele é o nosso advogado, Ele que defende a nossa causa nos méritos e nos sofrimentos de Ele mesmo. Não é algo estático. Nós imaginamos geralmente que a intercessão de Cristo é como se Ele tivesse parado o tempo todo nos defendendo e dando desculpas diante do Pai. Não é algo estático. Perceba que está no tempo presente. Nós temos um advogado. A ideia é de que no momento quando nós pecamos, Ele se levanta para advogar a nossa causa. Isso é belíssimo. É aquele que está ao lado, Ele está conosco, mesmo quando nós pecamos diariamente. Ele não nos abandona e fala: não, eu não vou defender não, chega, vou abandonar a causa, não aguento mais, peca demais. Não, Ele se levanta a todos os momentos para nos defender, apontando para os seus méritos. Porque veja bem, Jesus ele não nos salvou somente dos pecados do passado, mas também por conta dos pecados do futuro. Ele não fez uma obra incompleta. Ele sempre está diante do Pai apontando para os seus méritos, por meio do sacrifício que Ele realizou na obra, na cruz do Calvário. Portanto, lembre-se disso. Nós lemos o Salmo 65 e vimos que aqueles que vão até Ele são perdoados, têm o seu pecado perdoado. Agora, talvez João ele tenha olhado e falou: bom, acabei de escrever a forma como eles devem realizar, como eles devem proceder no momento do pecado deles. Agora, talvez surja uma dúvida entre eles, porque essa promessa, esse tipo de comportamento deve ser expressado por meio dos crentes, ou seja, aqueles que entendem que Jesus é o seu Salvador, aqueles que o conhecem como seu Salvador. E como eu disse, esse julgamento de ter um advogado, um tribunal, a propiciação, acontece nos céus. E alguns podem se questionar: bom, isso acontece nos céus, e como saber se eu sou de fato conhecedor dele, do Senhor Jesus como meu Salvador? E como saber que isso se expressa na nossa realidade? E como eu percebo essa dinâmica? Porque é algo que acontece nos céus, e aqui, como isso acontece? João ele vai nos dar indícios de como isso acontece. Acompanhe o texto, o verso de número 3. Ele diz assim: e nisto sabemos que o temos conhecido. Conhecido como Senhor e Salvador da nossa vida. Veja bem, vamos relembrar qual o contexto da carta de João. Você se recorda dos falsos mestres? Você se recorda do gnosticismo, do docetismo, que nós já falamos um pouco? Os gnósticos, os adeptos do gnosticismo, acreditavam que a matéria era má e o espírito era bom. Logo eles entendiam o seguinte: bom, o que importa na verdade é o espírito. O que o corpo faz
Não tem o porquê nós ficarmos lidando com esse problema, porque já é má, já é corrompida a matéria. Logo, nós não temos que nos preocupar com padrões éticos. Nós podemos ficar sendo dirigidos pela nossa própria moral. Nós não precisamos nos submeter à palavra de Deus, no sentido ético. Podemos fazer o que der na telha. Então, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso me prostituir, porque não tem problema algum. Porque o que importa é o espírito, porque a matéria é má. João vai falar, não é isso. Vocês não o conhecem como Salvador, vocês não entenderam. E aí ele vai falar assim, e nisso sabemos o que tenho conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. João está falando, o que o corpo faz importa. A nossa procedência, a nossa ética, a nossa moral importa. Por isso que ele diz, se guardarmos os seus mandamentos, nós estamos demonstrando claramente que o reconhecemos como o nosso Salvador, que o conhecemos como o nosso Salvador. E ele diz os mandamentos certamente ele está falando dos 10 mandamentos. Conhecer Jesus como Salvador é igual a guardar os mandamentos. Você pode olhar para uma pessoa que se diz cristã. Eu sou crente, eu sou evangélico. Mas se olha para as obras daquela pessoa e não tem nada de crente, essa pessoa não o conhece como Salvador. Ela diz de maneira talvez racional, por meio das palavras, mas a sua prática não acompanha aquilo que ela diz professar. Ela não está reconhecendo Jesus como seu Salvador, porque se assim reconhecesse, guardaria os mandamentos. E por que João está falando os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos resumem a nossa vida com Deus, o nosso culto a Deus, as nossas relações com os homens, a nossa relação com os nossos sentimentos, com o nosso interior, com o nosso pecado interior. Os 10 mandamentos resumem praticamente toda a lei do Senhor. Por isso que ele diz, guarda os mandamentos. Os 10 mandamentos, nos 4 primeiros, eles resumem a nossa relação com Deus, como nós amamos a Deus. E os 6 últimos, como nós amamos o nosso próximo. É um resumo. Ele está falando assim, aqueles que conhecem Jesus como Salvador, guardam os mandamentos. E ele complementa, aquele que diz, eu conheço ele como Salvador, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Quem não faz isso não o conhece como Salvador. Isso aqui é uma denúncia contra muitos evangélicos que se dizem cristãos, mas você olha para a vida do fulano, e você fala, puxa, mas não tem uma demonstração de conversão nesse miserável. É só palavra, é só blá blá blá, é só religiosidade, é um sepulcro caiado, não tem vida essa miséria. E muitos crentes são assim. Isso aqui é uma denúncia. Se você assim se comporta, se endireite, volte-se a Cristo Jesus, se arrependa do seu pecado, pois ainda, talvez, haja tempo para a sua salvação. João continua dizendo, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aqueles que não guardam a palavra são mentirosos, a verdade não está nele. Mas aqueles que guardam a palavra, o amor de Deus tem sido aperfeiçoado neles. E o que tem essa ideia de o amor de Deus ser aperfeiçoado no crente? Qual a maior demonstração do amor de Deus pelo seu povo? É entregar Cristo, não é? Entregou Cristo. E o cumprimento, o propósito para Cristo ter vindo era nos salvar e sermos transformados à sua imagem e semelhança. Nós não fomos salvos somente para ir para o céu. Nós somos salvos para sermos como Jesus. Então, portanto, João está falando assim, o amor de Deus alcança o seu objetivo naqueles que guardam a palavra de Deus. Salmo 119, verso 1 diz assim, tua palavra escondi, guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. É isso que João está reproduzindo. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor em nosso coração para não pecar contra Ele, nós estamos declarando com as nossas vidas quem é o nosso Salvador. E Ele é Jesus Cristo. Ele não está pregando aqui perfeição, de forma alguma. Ele não está falando assim, aqueles que são verdadeiramente crentes não pecam nunca. Não, senão ele estaria colocando aquela condicional lá no começo. Se pecarem, está reconhecendo que pecamos, mas o crente é marcado por uma vida de desejo em obedecer a Deus. É isso que ele está dizendo, o crente tem como uma marca ser alguém desejoso em obedecer a Deus. Ele vai cair, ele vai falhar, ele vai pecar,
mas ele sempre será levantado pelo advogado. E ele sempre será sustentado por aquele que é o advogado, aquele que está ao lado. E ele caminhará com o advogado sustentando. Isso aqui é belíssimo. E o texto finaliza assim: nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, assim também deve andar, assim como ele andou. A ideia de permanecer aqui é a mesma coisa que crer nele. Permanecer tem a mesma ideia de conhecê-lo, de ter comunhão com ele, de estar unido a ele. E é uma doutrina maravilhosa, a doutrina da união de Cristo. Talvez em uma das IBDs a gente tenha que tratar sobre esse tema. A união com Cristo é o que define quem somos, a nossa identidade, a nossa união mística com Cristo Jesus. Mas veja só as implicâncias desses versos aqui. Essa relação de união com Cristo, de permanecer em Cristo, produz o dever de andarmos como Cristo andou. É isso que João está falando. Aqueles que sabem que estão nele, são aqueles que permanecem nele e andam como ele andou. E como Jesus andou? Em obediência. Então, o que o texto de João está falando? Quem permanece em Cristo deve andar em obediência a Deus. É isso que devemos fazer. E aqui está a nossa última aplicação, meus irmãos. Ande como Cristo andou. Ande como Cristo andou. Pequei, e agora o que eu faço? Eu lembro que eu tenho um advogado, Jesus Cristo, e ele é a minha propiciação. E a segunda aplicação é esta: ande como Cristo andou. Se você quer ter a certeza de que o conhece, de que é salvo, é simples, é bem simples. Primeiramente, busque ele por sua justiça, por sua perfeição. Versículo 1 e 2 nos ensina que nós devemos buscar a nossa perfeita defesa em Cristo Jesus, por meio da sua obra expiatória em nosso favor. E a segunda parte do texto, do verso 3 ao 6, nos ensina a guardar os mandamentos, a andar como Cristo andou. Deus, ele não nos salvou para levar para o céu apenas, mas, como eu disse, nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Ele nos salvou para que pudéssemos andar como Cristo andou. Então, resumindo, pequei, e agora o que eu faço? Primeiramente, você vai confessar os seus pecados ao Senhor. Você vai até diante dele e vai confessar. Você vai se lembrar que você tem um advogado. Você tem aquele que é a propiciação pelos seus pecados. E a partir disso, você vai fazer o quê? Você vai andar como Cristo andou. Eu deixei os pecados, eu os abandonei. Agora eu vou caminhar como meu mestre, como meu Salvador andou, em obediência à palavra de Deus. É esse o processo que nós vamos repetir por várias vezes, até o dia que não haverá mais pecado. E assim o pecado não nos incomodará, não nos trará mais tristeza, não nos trará mais pavor, porque seremos glorificados. Eu gostaria somente de lembrar, quando você pecar, lembre-se, você tem Cristo como advogado e propiciação. Portanto, confesse o seu pecado, arrependa-se e abandone o seu pecado. E por fim, ande em obediência a Deus, guardando os mandamentos e andando como Cristo andou. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Eu gostaria que você se colocasse diante do Senhor, se recordando dos seus pecados. Talvez pecados que estão te atormentando há muito tempo e você não consegue se desvencilhar nele. Se você não tem conseguido se desvencilhar desses pecados, apresente sua causa diante do seu advogado. Senhor Deus, nós te damos graças porque o Senhor desperta no coração dos teus filhos a percepção quanto à miséria deles. Nós reconhecemos a nossa miséria. Nós te damos graças porque a tua palavra diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração contrito e quebrantado, daquele que reconhece que é pecador, daquele que reconhece que não é o próprio advogado, daquele que não se justifica, não tenta se defender, aquele que entende que tem um advogado e se apresenta diante do Senhor, reconhecendo que tem verdadeiramente um Salvador junto ao Pai, que está à destra do Pai, que se levanta para nos defender por conta dos próprios méritos. Senhor, que o Senhor
Grave essas verdades em nosso coração. E essas verdades que João escreveu para a igreja da Ásia, seja também presente no meio do teu povo, para que saibamos lidar com os nossos pecados. Sabemos que todo pecado trará uma consequência, no aqui, no agora, e nós vamos ter que lidar com elas. Mas nós rogamos que até as consequências dos nossos pecados, o Senhor esteja ao nosso lado. Tu que és o Consolador, Tu que és o advogado, o encorajador, Consolador que nos fortalece, pedimos que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.